meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso evangelho de amor, né? De caridade, para que nessa busca incessante de aprendizado, à distância, longe da nossa casa espírita, mas junto nesse canal de amor e fraternidade, a gente possa estar cumprindo o nosso dever cristão de médios, doadores do conhecimento, do aprendizado que estamos tendo, e dar sequência à nossa leitura da nova era, que vem a sequência para finalizar o capítulo 1. Então, as nossas vibrações, Senhor, junto à equipe espiritual da nossa casa, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, possamos nessa lei de amor, Senhor, de evangelização, a cada pauta do Evangelho, os nossos mentores espirituais que nos acompanham, que nos intuem para a verdadeira missão de evangelização, da nova era de amor, de caridade, não deixar que as coisas do mundo ceguem os nossos olhares, os nossos sentimentos, porque a nova era é de transformação, de regeneração, e temos que cumprir os propósitos da lei de Deus, porque somos enviados do Pai nesse momento, nessa encarnação, para fazer parte dessa nova era, a nova era de conhecimento, junto à doutrina espírita. Graças a Deus, graças a Deus, graças à espiritualidade maior que nos assiste, nos ampara, e vamos firmes e fortes, irmãos, nesse verdadeiro amor que a gente sente, que vem do plano maior. Graças a Deus, graças a Deus. E dando a continuidade da nova era, nós vamos para a mensagem do Espírito de Fénelon, que vem de 1861, ele também vem nos alertar que com a chegada de Jesus, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade em vez das trevas. Quando Jesus partiu, as trevas voltaram, e o homem, entre as alternativas de conhecer a verdade e permanecer na ignorância, preferiu a última. E o mundo se perdeu novamente, como está acontecendo agora, né? Jesus veio, nos mostrou, com a permissão de Deus, toda a bondade, mansuetude, mas ainda estamos preferindo viver nas trevas. Mas também temos muita gente querendo ajudar a buscar a luz na continuidade do Cristo. Como os profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar, advertindo a todos: o mundo está abalado em suas bases, e o trovão provocará estrondos, e sejam firmes. A gente está vendo tudo isso acontecer, né? Essa chuva, essas destruições, né? As calamidades, os acidentes coletivos, a enfermidade que está sendo coletiva, tudo isso é abalado, como fala aqui no Evangelho. Vai vir muitas coisas para que nós nos convertemos ao amor do cristianismo. O Espiritismo é de ordem divina, pois está de acordo com as leis da natureza. Acreditem, tudo que é de ordem divina possui um objetivo e é elevado e é útil. O mundo está se perdendo e a ciência desenvolvia em detrimento dos valores morais, conduzindo o homem exclusivamente ao bem-estar material, o que revertia em proveito para o espírito das trevas. Quanto a gente vê, né, como é verdade que o Evangelho essa leitura de 1861 nos fala com tanta clareza o agora que a gente está vencendo, né? A gente vê o excesso de vaidade, tanta coisa só para querer mudar o corpo material do ser humano, e não o corpo espiritual, né? A moral interna, mas a moral externa. Isso para nós é bom, temos que cuidar do corpo, sim, uma conduta boa, não com excesso de vaidade e ganância. Ele fala que a ciência também quer ajudar na conduta moral do homem, mas só que a ciência está se perdendo nos valores material, e por ganhos eles estão querendo mais. A gente está vendo aí na vacina, né? Quanta coisa errada está vendo por esse processo, sem julgamentos, mas só com demonstrações que o Evangelho vai nos pondo aqui. Quanta coisa está se perdendo por causa do materialismo, né? Que está levando às trevas. Os cristãos sabem que o coração e o amor devem andar unidos à ciência.
Após 18 séculos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou, apesar do sangue de inúmeros mártires. Cristão, voltem ao Mestre. Ele só quer salvá-los, pois tudo é fácil para aqueles que creem e amam. E o amor traz uma alegria indescritível ao Cristo. Sim, meus filhos, o mundo está abalado e são bons os espíritos que estão dizendo. Todos devem estar preparados para as mudanças que irão acontecer e que não sejam surpreendidos, assim como ocorreu com as virgens imprevidentes, que foram apanhadas desprevenidas quanto à chegada dos seus esposos. Quer dizer, ele está nos advertindo que temos que crer e amar, porque assim a gente passa esse processo evolutivo de regeneração. Porque se nós não cremos, de nada vamos pensar, porque me vale viver nesse mundo se eu não acredito em nada. Como nós acreditamos na pré-existência da alma, a gente sabe que temos que evoluir para uma nova reencarnação, para trazer mais propósitos para uma nova era de restauração, estarmos vindo e voltando para ajudar nessa evolução do planeta. Então ele fala, amem e façam o melhor. E não julguem, deixem que as coisas vão acontecendo, porque precisa para a restauração de muitos. A revolução que está sendo preparada é mais de ordem moral do que material. Os grandes espíritos enviados por Deus procuram inspirar a fé em todos, trabalhadores esclarecidos, para que a voz humilde de cada um possa ser ouvida. O fato de serem pequenos, como um grão de areia, não deve servir de pretexto que não façam a sua parte. Sem um grão de areia, a montanha não existia, pois cada um tem uma missão, cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro e os animais pequenos não erguem os continentes. Os espíritas são os apóstolos da paz universal e não da guerra, e semelhante a São Bernardo, que são os símbolos da fidelidade e do devotamento. Olhem e marchem para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, nosso irmão Fénelon está nos advertindo isso, né? Da nova era, que nós somos convidados à lei da evolução, à lei do aprendizado, à lei da explicação, à lei da causa e efeito, que a doutrina espírita nos traz, que tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. E que toda essa situação que o mundo está vivendo de revolução, de ordem material, ela é mais para mudança moral, para que o ser humano se melhore no espírito. Que as coisas materiais elas acabam, ela perece, mas todo esse chamamento é para a mudança moral do espírito, para que ele se converta. E nós, espíritas, temos a obrigação de fazer o nosso melhor. E ele fala que não precisa ser letrado, a gente está vendo bem claro aqui. Quanto mais pequeno, mais humilde formos, mais o nosso evangelho de amor se expande, de aprendizado. Saber esperar no tempo de Deus, saber que as coisas acontecem, precisamos passar. Não blasfemar, não se revoltar. A dor vem, a dor nos visita. Temos que ser pacientes, temos que entender, porque o evangelho é amor e ele nos mostra que a gente tem essa condição. E todos têm a sua bagagem de ensinar. Ele falou das formigas, falou do grão de areia. Nós somos um pequeno grão de areia, querendo construir montes de amor, de luz, de caminho certo, caminho correto, para seguir na caminhada do Pai, para onde iremos encontrar as moradas espirituais, quando a gente faz essa caminhada de processo de amor. Então, Fénelon nos fala, a nova era chegou, vamos cada um com o seu processo, de grão de areia, de formiga, de qualquer forma que seja, vamos fazer e doar o nosso melhor. Um aprendizado cristão de amor e luz. E agora também vem Erasto, discípulo de São Paulo, também em 1863. Ele nos fala assim: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo e ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão que pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, que é Santo Agostinho, e a quem a cristandade deve as suas maiores e sólidas bases.
como muito, ele foi retirado do paganismo, ou melhor, da incredulidade profunda, ao perceber o clarão da verdade, quando, em meio aos seus excessos, sentiu uma alma vibrar uma alma estranha que o chamava para si. Foi aí que compreendeu a felicidade que estava em outros lugares, e não nos prazeres materiais e passageiros. Quando finalmente, em seu caminho para a estrada de Damasco, aquele mesmo em que o apóstolo Paulo foi convertido, ouviu também a santa voz gritar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então exclamou: meu Deus, perdoe-me, eu acredito, sou cristão. Desde então, esse grande filósofo tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Esse eminente espírito nos deixou confissões notáveis com palavras próprias de seu caráter e ao mesmo tempo proféticas, quando pronunciou após o seu desencarne de Santa Mônica, sua mãe. Aí ele diz: estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos e vai me revelar o que podemos esperar da vida futura. Quer dizer, a crença dele aumentou tanto, né? Quando ele esteve na estrada de Damasco e foi convertido, né? Que Erasto está dizendo, né? Que era um discípulo de São Paulo e que visualizou toda essa situação, e ele está descortinando, né? A passagem de Saulo. E também com a conversão dele, né, Santo Agostinho, que é o pai da igreja, que como a conversão aconteceu para Paulo, então vai acontecer para todo o nosso mundo nessa nova era. Todos vamos ser chamados, todos vão ouvir a voz de Deus. Emília, estou te chamando, continue fazendo melhor. Emília, vai para frente, segue, não desanima. Convidados do Evangelho aí, nos seus lares, né, do canal, convidados todos, irmãos amados, vamos à conversão. Abra os ouvidos e os corações para seguir o Evangelho cristão. Então o chamamento de Paulo se reverte a nós agora, nesse momento. Foi uma das leituras muito lindas de Paulo, a conversão dele, ele seguindo os cristãos. E agora vem o chamamento da espiritualidade para ele, que é a voz de Deus que a gente fala, a voz espiritual, que nos converte para... Opa, vamos parar aqui que já deu o que eu tinha que fazer, vamos cuidar das coisas espirituais. Que grande ensinamento nessas palavras, em que previsão admirável fez Santo Agostinho com relação ao surgimento da doutrina espírita. Hoje, vendo que é chegada a hora para a divulgação da verdade, que ele antigamente pressentiu, permanece sendo seu divulgador mais ardente e procura responder a todos que invoquem para o esclarecimento. Então, Santo Agostinho fala tanto da pureza da revelação da doutrina espírita que vários temas do Evangelho tem Santo Agostinho falando, comentando, né, nos Evangelhos a seguir. E ele fala que essa pureza da doutrina espírita é tão grande, tão verdadeira, que nós temos que admitir com amor e não temer que somos espíritas. Saber que se veio é porque o tempo de Deus permitiu. E a gente vai fazer jus dessas palavras de Evangelho porque acreditamos fielmente que tudo isso são verdades que Deus nos preparou para a gente sair da ignorância e das trevas e não para continuar nas trevas. Que o Evangelho nos esclarece para nós fazermos a transformação, para a gente andar no bem. E quando a gente anda no bem, a gente tem a paz espiritual, a paz e a calma. Mas quando estamos muito preocupados com interesses da matéria, das coisas da terra, a nossa paz de espírito se esgota, porque a gente só vive aquilo. Nós temos um momento, como ele fala, do corpo e da alma, necessita de alimento, de trabalho, mas precisamos do repouso do espírito. O que é o repouso do espírito? É parar no momento que tem que parar para as orações, para fazer as vibrações diárias, para ter o tempo de Deus e de Cristo na nossa vida, para sentir a presença dos nossos mentores junto a nós. Se nós não vivenciarmos o Evangelho, parando o nosso tempo da matéria física, das coisas a fazer, como queremos sentir a voz de Deus dentro de nós? Se a gente só lembra de Deus quando entramos no desespero, quando as coisas surgem dos problemas para nós. Por que não paramos antes de continuar naquele momento sagrado nosso de evangelização? Nós não teríamos o momento sagrado, segunda, quarta e sexta no Evangelho?
Não estamos dando essa condição agora, através do canal, para não deixarmos vazio aquele momento de evangelização? Agora cabe a nós na nova era, cada um fazer o seu melhor, colocar em prática o ensinamento do Cristo, Santo Agostinho, São Paulo nos falando, né? O irmão Erasto, Fénelon. Agora é a capacidade humana de cada um trabalhar no seu propósito evangélico, de restauração, de entendimento, para que a paz reine dentro de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando acreditamos na providência, na espiritualidade maior, as coisas não sufocam a gente. A gente sente o cansaço da matéria física, sim, mas a força espiritual cresce cada vez mais. Agora vem uma nota de Allan Kardec. Santo Agostinho não veio derrubar aquilo que construiu. Como tantos outros, ele vê agora com os olhos do espírito aquilo que não via como homem. Seu espírito, livre, pôde perceber os ideais do verdadeiro sentido de algumas palavras, compreendendo hoje que não conseguia compreender antes. Na terra, julgava as coisas de acordo com os acontecimentos que possuía, e após retornar ao plano espiritual, ele pôde julgar com maior clareza. Foi então que reformulou sua crença em relação ao espiritismo. Desencarnado, que ainda possui o desejo sexual e que durante a noite vem copular com os homens e mulheres, perturbando o sono e causando pesadelos. Abandonou também a maldição em que havia lançado sobre as pessoas que possuíam ideias opostas e defendidas pela Igreja Romana. Sem deixar de ser apóstolo cristão, Santo Agostinho pôde ver agora no cristianismo a toda a sua pureza. E assim ele pensa de modo diferente que pensava em alguns pontos, que, quando estava vivo, está sendo o propagador do espiritismo sem renunciar à fé, pois encontra na doutrina espírita a realização das coisas anunciadas. Hoje, ele nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos bíblicos. O mesmo acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante à sua. Então, meus amados, nosso irmãozinho Allan Kardec nos dá uma nota falando de Santo Agostinho, né, que é o pai da igreja, né, e fala o quanto ele aprendeu quando ele desencarnou, que de lá do plano físico ele via a lei da matéria, né, só via as coisas do mundo. E quando chegou na espiritualidade, ele viu a verdade da doutrina espírita, nos mostrando que quando o espírito morre, ele continua sendo o que ele é. Ele fala que ele viu os espíritos virem copular no ato sexual, né, que Allan Kardec me descortina aqui, que os espíritos vinham e copulavam com as suas esposas e iam embora. Que tinha o desejo físico ainda do sexo, das coisas, né, daqui da terra. Então, quanto aprendizado ele viu que a doutrina espírita nos mostra. E que como a gente fala agora do desapego, que a gente tem que trabalhar isso muito, porque Santo Agostinho está defendendo a moral cristã, que é o pai da igreja, mostrando que as verdades espirituais existem. Os espíritos vêm, eles nos aproximam. Se nós estamos com o campo aberto, existe essa aproximação sexual, existe a obsessão total, né, de perturbação mental. Então, olha o cuidado que Santo Agostinho e Allan Kardec nos propõem das verdades da doutrina espírita. Que o próprio Santo Agostinho se converteu na doutrina espírita porque foi descortinada uma verdade que a gente desconhecia. E a nova era fez com que essa permissão chegasse para nós, né? Agora. Então cabe a nós, irmãos amados, melhorar nossa conduta, os nossos melhores sentimentos, os nossos desapegos, para que não ficamos voltando a perturbar familiares, a amar demais possessivamente um corpo humano que não nos pertence. Somos viajores dessa vida, tendo marido, mulher e filhos, uma continuidade de evolução. Não podemos se apegar, marido não é nosso, é companheiro de caminhada. Gostamos, mas não se apegamos, que cada um tem seu momento de desprendimento. Não podemos perturbar com excesso de amor material, mas de amor espiritual, sim, que o amor espiritual desprende, liberta, deixa seguir, porque o excesso do materialismo cega os casais.
E às vezes morre, volta, como Santo Agostinho viu, espíritos ir copulando com o corpo físico. Existe. Muita coisa a gente vai aprender agora com esse evangelho, descortinar tantas verdades que nós ainda achava que é mentira, que é negação. E quando vai pautando cada parte, a gente vai descortinando melhor o que uma obsessão faz. Então, o nosso melhor ensinamento para essa nova era que chegou, nossos melhores desprendimentos, irmãos amados, para aceitar aquilo que não podemos mudar e agradecer ao Criador por essa oportunidade de aprendizado que podemos ter como grãos de areia, formigas pequenas, mas trabalhando nesse processo de amor e evangelização. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E como gratidão, agora as nossas vibrações que vamos elevar ao planeta Terra, aos nossos irmãos do vício, da droga, da prostituição, os encarcerados, abandonados pelas ruas, velhinhos, criancinhas, deficientes físicos e mentais. E a todos nós, irmãos amados, caminhando no propósito de evangelização, médios, assistentes do canal, que todos recebam as vibrações de luz, a fluidificação da água, para que possamos receber o passe espiritual que vem de ordem divina, da espiritualidade maior, dos nossos mentores, da equipe da nossa casa, o Centro Espírita Barçanufo, que com essa vibração, amados, recebemos todo o propósito de evangelização junto aos nossos mentores espirituais. Que assim seja. E vamos para a prece de Cáritas, para que possamos abrir esse canal da nova era no amor e no perdão. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, dai à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, e graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja.
Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia estejam sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Mais uma vez concluído outro capítulo do Evangelho. Com muita gratidão a Deus, a Jesus, por esse propósito. E até uma próxima oportunidade, meus irmãos. E um ótimo final de semana a todos. Gratidão, gratidão.